Oi, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje vamos dar continuidade e encerrar o pré-modernismo aqui no Brasil. Hoje, começamos pela aula passada. A aula passada falamos um pouquinho sobre o contexto histórico, falamos sobre as principais características e sobre Euclides da Cunha, o sujeito que dá início a esse pré-modernismo. Hoje falaremos sobre Lima Barreto, que possui um dos livros considerados um dos grandes marcos, se não o principal marco dessa geração. Falaremos sobre Monteiro Lobato e, por fim, sobre Augusto dos Anjos, o poeta único, singular, sujeito incrível. Lima Barreto nasceu em 1881, morre em 22, o mesmo ano que tem início o modernismo. Dentro das características principais da produção e da obra do Lima Barreto, a gente vai ver a abordagem desse subúrbio carioca. Como esse subúrbio aparece, quem vive nesse subúrbio, quais são as pessoas que fazem parte dele, como ele é constituído, tudo isso vai ser muito importante. E é importante também a gente notar que a gente está no espaço urbano. Então lembra aquele regionalismo da aula passada? Aqui o regionalismo é regional do espaço urbano carioca, desse subúrbio carioca. Assim como o outro autor que a gente viu, Euclides da Cunha, o Lima Barreto trabalha muito com a denúncia e a crítica social em relação ao que está acontecendo naquele período. Só que ele tem algumas particularidades muito interessantes, em especial a sua linguagem. Ele não trabalha com uma linguagem arcaica, ele não trabalha com uma linguagem do século XIX ou do século XVIII, ele trabalha com uma linguagem muito mais aparente do século XXI. Ele está à frente do seu tempo. A sua linguagem é despojada. Aqui não é colonial, é coloquial. Olha que loucura. É uma linguagem coloquial, é uma linguagem do dia a dia. Então, é muito importante a gente ter atenção a isso. Ele vai ter uma fala uma fala bem mais leve, uma fala do dia a dia. A escrita dele vai ser muito parecida com uma conversa, como se ele estivesse falando o que está acontecendo, e ele não está nem aí. Ele tem uma ironia muito grande, ele trabalha muito com a questão da ironia, ele trabalha muito com a questão do deboche. Tudo isso vai aparecer de maneira muito forte na literatura dele. Essa linguagem é uma das principais formas de ruptura e inovação que o Lima Barreto traz. E essa linguagem despojada e coloquial vai ser muito presente na primeira geração modernista, principalmente quando a gente fala sobre o Oswald de Andrade. Bacana? Então, tudo isso é muito importante para a gente abordar, entender o Lima Barreto. É importante também saber que, diferentemente do Machado de Assis, que era um autor negro num período extremamente racista e que conseguiu o sucesso em vida, Lima Barreto só foi reconhecido depois da morte. Lima Barreto teve vários problemas com o alcoolismo, ele sofria um preconceito gigantesco por conta da sua cor de pele, por ser um escritor negro, onde já se viu quem leria um escritor negro. Todas essas questões racistas e sem sentido do século passado, ele passou por isso. E ele só teve o reconhecimento da sua grandiosidade literária após sua morte. Depois, quando alguém foi retomar as escritas dele, viram que o cara era muito bom. Ele já prenunciava a Semana de 22 na sua obra. A principal obra dele, com certeza, é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lembra que eu falei de uma linguagem despojada? Lembra que eu falei da questão da ironia? Isso vai aparecer aqui. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra que a gente também tem aqui no canal. Vejam a aula completa sobre essa obra, que é muito importante. Aqui eu vou dar um panorama básico e rápido. Crítica ao nacionalismo fanista romântico. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma crítica a esse sujeito essencialmente nacionalista e que não sabe ver os problemas que existem dentro do seu próprio país. O pré-modernismo é um período de quebra com esse ufanismo, quebra com a idealização e mostrar as coisas ruins, as coisas totalmente quebradas, totalmente desvirtuadas desse período no Brasil. Então, ele está querendo mostrar como as pessoas ainda viam o Brasil como um ideal, como algo perfeito. E ele quer quebrar esse nacionalismo fanista. Policarpo Quaresma é um personagem extremamente desengonçado, é um cara estranho, porque ele é extremamente nacionalista. Ele é um cara que chega até num trecho do livro a propor que a língua que se fale no Brasil seja o tupi. Ele escreve uma carta e a galera dá a risada dele. Ele começa a jogar fora tudo que ele tem que não seja essencialmente nacional, que não seja essencialmente brasileiro. Ele aprendia o violão e de repente ele se desfaz do violão por ser um instrumento europeu e começa a trabalhar com instrumentos essencialmente indígenas
Então ele é um sujeito que ele é a representação, a caricatura, o estereótipo desse nacionalismo idealizado, o fanista que vê o Brasil só como coisas boas e não como coisas ruins. Esse nacionalismo, que é a denúncia social, a busca por uma melhora do Brasil, o orgulho de viver no Brasil, mas a busca pela melhora dele, também vai ser uma herança que ele vai deixar para a semana de 22. De novo com o Oswald de Andrade. Provavelmente o Oswald leu muito Lima Barreto antes de começar a fazer as suas produções, antes de ter a ideia mesmo da semana de 22. A grande questão é que Policarpo Quaresma termina, por isso o triste fim, já tem um spoiler no nome do livro, porque ele termina o livro preso e decepcionado com esse Brasil que ele vive. Ele não quer aceitar como esse Brasil foi constituído para ele e como ele aparece. Então tudo isso é muito relevante para entender a obra do Lima Barreto como um todo. Policarpo Quaresma termina preso, sem um motivo aparente, sem um motivo de fato justificado, o cara simplesmente é preso, e ele morre na prisão, decepcionado com o Floriano Peixoto e todo o seu governo e todas as questões que envolviam esse período. Bom, falamos sobre Lima Barreto, fizemos um panorama rápido histórico e de características de quem é esse sujeito, e agora vamos falar um pouquinho sobre um autor que é muito conhecido pela sua literatura infantil, mas a gente não vai falar da literatura infantil dele. A gente vai falar sobre a literatura adulta de Monteiro Lobato. Apaga aqui e a gente já continua. Agora vamos falar sobre Monteiro Lobato. Mais uma vez, não vamos falar sobre a literatura infantil dele, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho, tudo isso que é super famoso. Vamos falar sobre a literatura adulta dele. A Negrinha, Urupês e Cidades Mortas. A Negrinha, por acaso, também temos aqui no canal um vídeo explicando essa obra. Assistam. Qual que é a grande preocupação de Monteiro Lobato? É a questão do abandono e da miséria que está acontecendo com as cidades do interior paulista. O que está acontecendo nesse interior, como que essas pessoas estão vivendo, como que elas estão sendo relegadas ao esquecimento, à miséria, à doença. Então Monteiro Lobato vai abordar muito essa questão. E isso vai estar de maneira muito forte dentro da literatura dele. Monteiro Lobato é essencialmente nacionalista e progressista. O que isso quer dizer? Que ele está buscando um progresso para o Brasil, mas dentro dos moldes nacionalistas ufanistas. O Monteiro Lobato ele tem uma questão de idealização, não idealização, mas de louvor à nação brasileira e buscar uma identidade nacional brasileira forte que seja essencialmente e originalmente brasileira, lógico, sempre atento à crítica, às questões do que está errado com esse Brasil. Ele busca melhorar esse Brasil, mas ao mesmo tempo que ele busca melhorar, ele tem essa noção do nacionalismo muito forte. A obra dele vai ser muito marcada pela denúncia social, principalmente às pessoas e ao estado das cidades do interior paulista. O que está acontecendo com o interior paulista? Por que ele está dessa maneira? O que deve ser feito para que esse interior paulista, as cidades do interior sejam ajudadas? E o que está acontecendo com as pessoas desse lugar? Tanto que um dos personagens mais emblemáticos do Monteiro Lobato, da literatura adulta, é o Jeca Tatu. Quem é o Jeca Tatu? Jeca Tatu é um personagem que faz parte da obra Urupês, que é uma obra de 14 contos, e o Jeca Tatu ele simboliza o que está acontecendo com o sujeito desse espaço. Como que ele está sendo tratado, quem ele é. Então o Jeca Tatu ele tem doenças, ele é jogado ao esquecimento, porque ele representa a falta de consideração e a falta de preocupação dos governos paulistas em relação a essas cidades do interior e principalmente ao sujeito caipira. Aqui a gente está usando a denominação caipira porque é a denominação que ele usava, certo? A esse sujeito do interior. Então ele é o símbolo do sujeito que sofre pela doença, pelo sujeito que sofre pelo abandono, pelo sujeito que sofre pela miséria, pela mágoa. Tanto que o Monteiro Lobato diz, o Jeca Tatu não é assim, o Jeca Tatu está assim. Está assim por conta dessa desigualdade social e dessa indiferença que o governo tem em relação ao seu habitante. Monteiro Lobato, de todos os que a gente tem aqui, de todos os autores, talvez seja o mais arcaico e mais preso a um conservadorismo. A estrutura de Monteiro Lobato é conservadora, a linguagem utilizada por Monteiro Lobato é conservadora, mas ele está nesse período histórico e ele tem essa relevância no sentido da denúncia e da crítica social. Por isso que ele é importante nesse sentido.
Mas a gente vai ver quando a gente estiver falando sobre a primeira geração modernista e o que aconteceu para que essa primeira geração de fato eclodisse, a gente vai ver que o Monteiro Lobato é um cara bem complicado, ele é contra a Semana de Arte Moderna, ele não apoia, ele quebra com várias questões, ele critica de maneira feroz uma das principais artistas do período. A gente vai ver tudo isso nas aulas futuras. Mas por hora, tenhamos em mente que o Monteiro Lobato é um sujeito que faz essa denúncia do interior de São Paulo e da condição do sujeito que mora nesse interior e é esquecido pelo governo. Certo? Então agora vamos falar, enfim, do sujeito mais singular dentro desses todos e que tem uma produção muito única, muito própria, um sujeito único. Vamos falar um pouquinho sobre Augusto dos Anjos. Bom, e para finalizar a aula de hoje e o nosso tópico do pré-modernismo, falaremos sobre o poeta Augusto dos Anjos. De todos que vimos até agora, o único poeta, o único que se apresenta como poeta, e ele tem uma coisa que a gente vai chamar de poesia híbrida. O que isso quer dizer? Além do sincretismo, vamos ver tudo isso, mas essa poesia híbrida é uma poesia que mistura vários gêneros poéticos e várias escolas literárias que vieram antes dele. Por exemplo, do parnasianismo, ele pega a métrica, ele tem uma métrica perfeita. Em termos de estética, métrica, ele é extremamente conservador. Ele faz tudo contadinho, como um parnasiano, ele tem toda essa questão, mas a temática dele é extremamente simbolista. Então ele vai ter uma presença do simbolismo muito forte, uma presença do ultrarromantismo, a gente vai ter uma presença do naturalismo na questão da morte, de mostrar esse grotesco. Então a poesia dele vai ser composta por todas essas questões. O Augusto dos Anjos tinha uma visão extremamente cientificista e materialista sobre o mundo. Materialista não no sentido de posse, de consumo, mas materialista no sentido de matéria mesmo, na questão orgânica ou na questão física das coisas. Tanto que a poesia dele tem a questão do sincretismo que a gente viu antes. A poesia dele mistura a linguagem poética, mistura a construção poética com o vocabulário científico, com alguns gêneros da ciência. Então a gente tem um vocabulário extremamente cientificista, com jargões da ciência, mas com uma linguagem altamente poética. Uma linguagem diferente, uma linguagem muito condensada, bem própria do simbolismo. Certo? Dentro da poesia dele, a gente vai ter constantemente a presença da morte. Mas a morte não só como ideia, a morte não só como dor, pensamento ou lembrança, mas a morte em termos físicos, a morte em termos materiais. A questão da decomposição do corpo, a questão da degradação do corpo que é corroído e é consumido pelo tempo. Então tudo isso vai ser trabalhado dentro da literatura desse sujeito, certo? Por fim, a literatura dele, a poesia dele é extremamente intimista, tem uma pegada bem pessoal. Só que é uma pegada bem pessoal retomando o simbolismo. Se a gente lembrar o simbolismo, extremamente pessimista. Então a gente tem uma influência do niilismo dentro da produção dele, que se amalgama ao pessimismo, que se junta ao pessimismo, e gera uma angústia existencial que vai estar presente em toda a obra dele. Certo? Ele escreveu apenas uma obra em vida, uma coletânea, um compilado de poemas, que ele deu o nome de Eu. Então a gente já consegue ver que o intimismo da poesia dele, a questão subjetiva, já está presente no próprio título do livro, o eu. O que esse eu sente, a angústia desse eu, o pessimismo desse eu, a certeza do nada desse eu. Então todas essas questões vão estar muito presentes na poesia de Augusto dos Anjos. É por isso que é difícil colocar ele, delimitar ele em algum lugar, porque ele tem aspectos de vários momentos diferentes da literatura. Ele mistura várias questões diferentes. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha em um poema dele e ver como isso aparece e como ele se encaixa nesse pré-modernismo a partir desse poema. Bom, e agora para falar um pouquinho sobre Augusto dos Anjos, sobre a produção dele, vamos ler esses dois primeiros trechos de versos íntimos. Esse poema inteiro é um soneto, mas essas duas partes são importantes para a gente entender o que a gente quer em relação ao pessimismo e ao niilismo desse sujeito. A questão do íntimo dele, essa produção intimista. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora,
entre feras, sente inevitavelmente a necessidade de também ser fera. Bom, a gente consegue ver que tem uma carga extremamente simbolista em si, uma questão dos símbolos, a questão da multi-interpretação, da forma como as coisas são apresentadas. Vamos destrinchar um pouquinho esse poema, vamos falar um pouquinho sobre ele. Vês, ele fala com você, ele te toma como interlocutor, então o leitor é o interlocutor desse eu lírico que sofre. Ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. E ele já pressupõe o que você sente. A questão da quimera é tomada como a questão do sonho, como a questão do desejo. Ninguém assistiu o enterro do seu último sonho. Ninguém estava ali acompanhando a morte do seu último desejo. Ninguém ficou com você até esse momento. Você, leitor, você percebe que isso não aconteceu. Porque é impossível que as pessoas compartilhem a experiência nesse nível. O sonho, embora você conte para alguém aquilo que você sonhou, ele é uma coisa muito íntima e pessoal, ele é só seu. E só você sente a dor da morte desse sonho. Então ninguém assistiu. Assistiu aqui está no sentido de ajudar também, não só de ver. Então ninguém acompanhou a morte desse seu último sonho, a não ser você mesmo. E, além de você, somente a ingratidão, essa pantera. A ingratidão que é uma coisa que habita você. O sujeito que tá infeliz, que não está contente com a morte do seu último sonho. E ele mostra como a ingratidão acompanha o Eulírico, o sujeito, o interlocutor, que teve seu último sonho morto. E essa ingratidão acompanha sempre como forma de pantera. A pantera é um animal extremamente selvagem e predador. Então essa ingratidão corrói esse sujeito, essa ingratidão vai matando esse sujeito. A ingratidão é a companheira inseparável. A ingratidão, acima dos seus sonhos, sempre está ao seu lado. Porque é ela que te lembra que a vida não faz sentido, ela que te lembra que os seus sonhos são todos enterrados e você enterra-os sozinho. Então ele trabalha com essa noção bem pessimista. Acostuma-te à lama que te espera. Já está dizendo, acostuma-te à lama porque é o que te espera. Quando você morrer, é ali que teu corpo vai ficar. É ali que vai ser depositado os seus restos mortais. Então já vai se acostumando com a dor que você sentiu, com a lama que você sentiu de enterrar o seu último sonho, porque é lá que você também vai ser enterrado. Conforme os seus sonhos foram enterrados, você se enterrará ao final. Ou alguém enterrará você. O homem que nessa terra miserável mora, nessa terra miserável da lama, nessa terra miserável da morte, entre feras, sente inevitavelmente necessidade de também ser fera. O homem que mora nesse lugar em que habitam essas panteras, em que habita essa ingratidão, sente a necessidade de também se tornar essa ingratidão. Porque ele cava e ele enterra todos os próprios sonhos. E a única coisa que acompanha ele é a ingratidão, então ele se transforma nessa própria ingratidão. Essa é uma construção bem interessante para a gente entender um pouquinho do niilismo, um pouquinho do pessimismo desse sujeito, mas o simbolismo dele é muito carregado e muito interessante pela forma que ele trabalha com esse simbolismo. Eu não vou colocar aqui, espero que eu vou indicar para vocês, pesquisem, leiam esses poemas. Existem poemas dele que trabalham com aquela morte da forma que eu havia dito. Um deles se chama Deus Verme. E ele faz uma subversão da imagem de Deus, extremamente simbolista, se tornando o verme que corrói o corpo quando o corpo morre. Então, como Deus é quem decide a morte, numa visão religiosa, etc., como Deus é o sujeito que decide a morte, o Deus também é o verme que consome esse corpo. Deus é o tempo que consome esse corpo e que transforma esse corpo em carcaça, em decomposição, em matéria orgânica que vai servir de adubo. Então ele trabalha muito com essas imagens, é um poema belíssimo na medida do possível. E o Augusto dos Anjos ele é bem singular por conta dessas construções que ele apresenta pra gente. Por uma linguagem extremamente poética, uma linguagem extremamente inovadora, a forma de colocar as palavras de uma maneira diferente, mas muito enraizado ainda com a questão conservadora. Bom, aqui finalizamos essa aula, aqui finalizamos o pré-modernismo, e a partir da próxima aula começaremos a falar sobre o modernismo. Sobre a Semana de Arte Moderna, sobre as gerações, falaremos sobre os manifestos da primeira geração, que são importantíssimos, sobre o contexto histórico e os antecedentes do modernismo. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido, e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!